Olá, meus irmãos, meus amigos. Nós vamos começar a falar sobre o cetro, sobre Judá. Cerca de 22 reis saíram da tribo de Judá, nação de Israel. 22 reinaram sobre aquela nação. Alguns passaram para o lado ruim, mas eram da nação de Israel. Nós vamos ler esse texto hoje, nós vamos ler com a bênção de Jacó lá de Gênesis capítulo 49, onde ele já começa falando do cetro e também falando de Siló, que daremos continuidade nesses dias posteriores. Então aqui em Gênesis capítulo 49, verso número 8, diz assim, ó: Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Os reis sairiam de Judá, as demais tribos teriam que se dobrar a Judá. Verso 9. Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-te como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? Também já mencionamos sobre o leão. Agora veja o verso de número 10. O cetro, a ferramenta que tipifica lá o reinado, o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. E a ele se congregarão os povos. Nós vamos começar a falar agora do cetro. Nós vamos falar de Siló. Agora que interessante. De onde? Da nação de Judá. Da nação de Israel, da tribo de Judá. Aqueles reis que reinaram. Tiveram os reis que vieram, os edomitas de Esaú? Sim, a Bíblia relata. Tiveram os príncipes da geração de Ismael, que são os árabes que estão ali em volta de Israel? Sim, nós veremos tudo isso detalhadamente mais para frente. Não descartamos, está na Bíblia. Mas a Bíblia é clara quem seriam os reis de Israel. E o primeiro foi o rei Davi, porque é da tribo de Judá. Saul era da tribo de Benjamim, então ele nem poderia ser rei sobre Israel. Então veja as dificuldades ali, quem interpreta como Saul, o grande rei de Israel. Meio complicado. Vamos ver aqui 2 slides. Diz assim, ó: e o que falar sobre o cetro e sobre Siló? Assuntos também relacionados com o quadro profético de Judá. O verso diz assim: o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Sendo Judá o descendente direto da genealogia de nosso Senhor Jesus, a semente que se destacou entre os 12 filhos de Jacó, Judá é aquele que dá sequência à promessa de Gênesis 3,15, até a pessoa de nosso Senhor Jesus. A Torá, a Bíblia dos judeus, os 5 primeiros livros, traduz assim esse verso: não se tirará poder de Judá, nem a vara de comando dentre os seus pés, até que venha Siló, e a reunião de povos seguirá. Gênesis 49, 10. Jacó afirma em suas palavras proféticas para Judá que o reinado estaria sobre esta tribo. Judá produziu certo número de reis, obtendo assim a posição suprema e sendo reverenciado pelas outras tribos. Por isso, cerca de 22 reis saíram da tribo de Judá. Cerca de 22 reis da tribo de Judá, da nação de Israel. Vamos para o próximo. As maiores bênçãos foram reservadas para Judá e José. Judá é a única tribo que se tem projetado até os tempos modernos. As tribos do norte de Israel perderam-se por ocasião do cativeiro assírio. Nós vamos ver o cativeiro assírio, nós vamos ver toda essa história quando entrarmos no assunto Palestina.
os textos bíblicos do cativeiro da Síria. A tribo de Judá assumiu a liderança sobre as demais tribos depois da morte de Josué. Judá tomou a liderança nas batalhas. O cetro não se afastaria mais dessa tribo, até que algo acontecesse. A grande ênfase do poder militar e das vitórias dessa tribo, estabelecida como a principal, havendo afirmação clara de que esse aspecto de realeza prossiga até o aparecimento da figura-chave, a que se dá a denominação de Siló. O cetro e o bastão de legislador estarão nas mãos desta tribo, até que venha o pacificador. Surge, porém, a pergunta: quem é e o que é Siló? A partir de amanhã nós vamos ver quem é e o que é Siló. Mas o cetro, o bastão do legislador, nunca mais se separaria da tribo de Judá, que vem de uma das 12 tribos, um dos filhos de Jacó, a nação de Israel. Como vimos lá atrás, Deus criou Jacó e formou Israel. Como vimos lá atrás, as 12 tribos de Jacó, neto de Abraão, filho de Isaac. Todos os detalhes bíblicos, todas as promessas se cumprem. O que Deus diz, Ele faz. Deus nunca vai te enganar. O diabo vai te enganar. O diabo colocou no mundo um ódio das pessoas contra Israel. Israel nunca fez mal a ninguém. Israel não ataca ninguém. Israel defende. Um dos líderes do Hamas foi tratado dentro do hospital de Israel. Israel cuidou dele. Um dos principais, ou o principal líder do Hamas hoje. Israel curou aquele homem com toda a sua tecnologia que tem. E agora o presente que ele deu foi invadir Israel e matar a certa quantidade de judeus. Pagará caro. A nação de Israel vai caçá-lo. Eles não atacam ninguém, mas eles se defendem. Depois de serem atacados, eles têm o direito agora de se defender e caçar aqueles que os atacaram. Ame a nação de Israel. Ame o legislador Jesus Cristo. E a partir de amanhã veremos sobre Siló. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Obrigado, ó Pai, por esse dia, por esse momento. Obrigado pela Tua preciosa e poderosa palavra. Continua nos ajudando e nos abençoando. Fala ao coração de cada um que assiste e ouve estas mensagens. Leva, ó Deus, as mesmas até os confins da terra e que muitas almas possam compreender as verdades sobre Israel. Abençoa cada um, Deus, que ajuda na edição deste material. Eu te rogo estas bênçãos no nome e no poder do maior de todos os judeus, Jesus Cristo. Amém.